Uma colega uma vez me perguntou acerca dessa relação com o filho, essa relação dos corpos, se seria importante, se era importante, se era válido ou não os filhos verem os pais nus, tomarem banho junto com os pais, se o quanto isso era saudável ou o quanto isso poderia prejudicar a educação de seu filho. Logo que ela me fez essa questão, me veio aquela teoria do exótico erótico, uma teoria de um psicólogo americano, se não me engano, psicólogo, creio que psicólogo sim, mas que está presente em alguns manuais de psicologia. E esse pesquisador, através de uma série de dados já disponíveis, ele trouxe essa perspectiva de que o exótico pode ser erótico, o exótico pode se transformar em erótico, aquilo que é novidade, aquilo que é exótico, aquilo com o qual pouco se teve contato, pode ter um elemento forte aí no caso de erotismo para com quem venha se relacionar com isso. Há dados acumulados de pesquisa que sinalizam para o fato de que a novidade é sim, de certo modo, um bom combustível para a sexualidade, para a atração sexual. Então, a partir desse tipo de dado, a partir, por exemplo, do efeito Coolidge, que é o efeito que traçou as curvas de saciação sexual, e essas curvas de saciação sexual que foram testadas em experimentos com ratos principalmente, essas curvas estabeleceram que a saciação ela é maior quando o parceiro, a parceira se mantém, quando o parceiro é o parceiro habitual, quando o sujeito vai se habituando a um determinado parceiro sexual. E essa habituação faz com que a saciação se imponha mais rapidamente. Então a saciação ocorrendo mais rapidamente, porque não há novidade, porque não há novos parceiros que aparecem, porque não há estimulações novas de um possível novo parceiro ou algo similar, que não há estimulações, por exemplo, nem em termos de imagem, não há acesso a isso. Se não houver acesso a isso, há uma produção menor de uma série de neurotransmissores que estão relacionados à excitação sexual. Então a excitação sexual é determinada em boa medida pela novidade. E aí, conforme a pergunta dela, segundo esses dados, conforme a disponibilidade desses dados, ficou difícil de eu responder para ela outra coisa que não fosse de que talvez fosse mais recomendável que sim, que o filho dela visse, assim como visse o marido dela, nus, que houvesse essa habituação, que isso fosse habitual, para que não se despertasse qualquer tipo de excitação, por exemplo, para que a questão aí do tabu do incesto fosse mantido o mais tranquilo possível. Inclusive também aquele fenômeno de irmãos que são separados, convivem em ambientes completamente diferentes e quando voltam a conviver juntos, a perspectiva aí de excitação sexual, muitos casos em que irmãos se apaixonam depois de muito tempo em que estiveram separados e quando passam a conviver juntos há envolvimento muitas vezes em nível sexual. Esse é um fenômeno que também ocorre. Então, o exótico, na minha compreensão e segundo os dados disponíveis, a novidade pode sim fomentar a excitação sexual. E eu acho recomendável que filhos vejam os pais nus, que os pais vejam os filhos desde cedo nus e que isso se torne o mais habitual possível e que não haja novidade nenhuma nisso. E aí também fica um outro ponto, uma outra questão que pode brotar a partir dessa, a questão da excitação sexual entre os casais, a questão da vida sexual ativa entre casais e de como fazer para que a chama se permaneça sempre acesa, vamos assim dizer. A minha compreensão, por enquanto, é de que quanto mais tempo estiverem as duas pessoas juntas, o casal estiver mais tempo juntos, maior a habituação e maior a tendência a uma saciação, ou seja, maior a tendência a um ficar, de certo modo, enjoado do outro, não haver mais tanta excitação, tanto tesão. Desse modo, então, para os casais que querem aquecer um pouco sua vida sexual, é recomendável de que eles se alimentem um pouco de novidades, de que eles consigam se mostrar um pouco em novidade um para o outro. A passagem do tempo, um pouquinho de distância, não ficar o tempo todo junto, por exemplo, ou então uma mudança grande no visual, na aparência, tudo isso vai trazer um pouco mais de novidade. Contudo, cada casal é um casal e tem as suas especificidades e muitas vezes eles terão que conversar bastante ou terão de ser acompanhados por algum profissional que possa escutá-los, que possa tentar descobrir junto com eles o que eles terão de fazer
para conseguir produzir mais novidade na sua vida, para que haja mais excitação sexual e para que sua vida sexual se torne mais satisfatória para cada um deles, se é que eles tenham se manifestado dessa maneira, insatisfeitos com a vida sexual que estão tendo e que gostariam de mudar, alterar isso em alguma medida para poder fazer com que haja mais excitação e haja mais atividade sexual, uma atividade sexual mais satisfatória. Então por hoje o recado é esse. Se você gostou, clique em gostei, compartilhe nas redes sociais, se inscreva no canal. Obrigado por sua audiência e até a próxima.